à sua disposição. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, senhor senador Pedro Simon, minha deferência, querido deputado Ciro Simone, pelo seu grande expediente, pelas reflexões sobre a política nacional e por todas as considerações tão respeitosas em relação ao meu pai, que tão bem perfazem a dignidade da sua atuação política e parlamentar ao longo de tanto tempo. É com imensa honra que venho a essa tribuna. O Parlamento Gaúcho tem uma história extraordinária. É a maior expressão de um Rio Grande plural, altivo, voltado para o futuro, que sempre se fez presente nos momentos mais decisivos da história do nosso Estado e do nosso país. Aqui, homens e mulheres exerceram e exercem os seus mandatos com a legitimidade do voto, instrumento essencial da soberania popular. Portanto, ser membro deste Parlamento, representando o povo rio-grandense, é missão que muito me dignifica. Quero saudar a todas as deputadas e deputados desta legislatura. Meus amigos, eu tenho certeza que saberemos estabelecer um convívio parlamentar e político respeitoso, republicano e democrático. Permitam-me que saúde, de um modo especial, ao meu pai, senador Pedro Simon. Cresci acompanhando a sua trajetória, sob inspiração e, mais ainda, diante do exemplo de um homem público que só deu orgulho para mim e para meus irmãos. Aprendi política com um cidadão que doou a sua vida, a luta mais difícil, mais nobre e mais desafiadora da história política do nosso país, a luta pelas liberdades democráticas, pela ética na política e na defesa intransigente dos interesses do povo do Rio Grande do Sul. Pedro Simon conquistou o reconhecimento e o respeito do povo brasileiro por uma trajetória irrepreensível de 60 anos de vida pública. Eu posso dizer a todos vocês, meus amigos, que as grandes lutas deste país tiveram a marca do MDB de Pedro Simon. Hoje, infelizmente, vivemos um dos momentos políticos mais graves da história do nosso país. A corrupção perverte a política e aprofunda o abismo ético entre a política e a sociedade. É muito duro reconhecer que os partidos, que a classe política e o Congresso estão entre as instituições com a menor credibilidade perante a opinião pública. A confiança social, oxigênio da vida democrática, foi abalada pela teia de crimes que se sucedem, cujo maior exemplo é a inimaginável máquina de corrupção instalada na Petrobras, considerada o maior esquema de corrupção de toda a nossa história política. Isso só reforça a nossa convicção de que precisamos, sim, de uma reforma política, de uma reforma tributária, da reconstrução de uma autêntica federação. Mas precisamos, acima de tudo, dar um basta à impunidade. Aqui, no nosso Rio Grande do Sul, é do conhecimento de todos a enorme crise financeira enfrentada pelo governo estadual. Para entender como chegamos à situação atual, é preciso analisar o contexto com um olhar mais amplo, acima dos partidos e acima dos governantes. As causas do declínio do nosso Estado, que o tornaram deficitário e reduziram sua participação no PIB nacional nas últimas décadas, são estruturais e são complexas.
O descompasso entre a evolução da receita e despesa, o engessamento do orçamento, a questão previdenciária, os juros da dívida, o estoque dos precatórios, são problemas recorrentes que levaram à formação do enorme déficit que temos hoje. Temos uma dívida pública que originalmente era de 11 bilhões em 97. Já foram pagos 23 bilhões e ainda devemos 55 bilhões, fruto de juros altíssimos cobrados pela União. Um sistema federativo que concentra o poder e tributos da União com quase 70% do bolo tributário, relegando estados e municípios a um papel de pedintes. As perdas da Lei Candir, hoje, na ordem de 2 bilhões anuais, a distância do Estado dos grandes centros consumidores, fornecedores de insumos, os gargalos da infraestrutura que reduzem a competitividade das nossas empresas. Estas são as verdadeiras culpas, não de um ou outro governo, mas as causas estruturais que tornaram o Rio Grande do Sul o estado mais endividado e com mais baixos níveis de investimentos do país. Portanto, não podemos incorrer no erro de limitar esse parlamento à mera tentativa de desconstruções recíprocas. Acredito na nossa luta maior, que o maior desafio dessa legislatura seja o de transformar a nossa postura de radicalização política em uma cultura de construção de consensos em torno de projetos estratégicos para o Estado. Projetos que possam ser elaborados, debatidos e efetivados num outro patamar de ação política. Quero relembrar, senhor presidente Edson Brum, o papel desse parlamento nas horas mais difíceis, que mesmo sem o amparo do Estado de Direito, foi protagonista de grandes conquistas e conseguiu construir consensos em torno das questões cruciais para o Rio Grande do Sul. Lembro, por exemplo, da comissão especial desta Assembleia, que uniu o Rio Grande na conquista do polo petroquímico, uma causa que foi capaz de unir Arena e MDB, e que foi um marco decisivo e transformador para o desenvolvimento do nosso Estado. É este espírito que precisamos resgatar para superar um dos momentos mais difíceis, mais críticos de nossa história. Temos projetos de grandes obras que podem e devem se tornar a agenda positiva de todos os gaúchos, como a ampliação do Salgado Filho. Este é um exemplo recente do quanto a mobilização de dezenas de entidades se mostrou capaz de sensibilizar e de garantir a sinalização do governo federal. Temos a obra do Cais do Porto, da Ponte do Guaíba, do metrô, duplicações de tantas rodovias. Estas são algumas das causas que devem nos unir. Nós, gaúchos, já finalizando, senhor presidente, temos uma herança que está no nosso DNA. Temos uma tradição de valores políticos e democráticos que constituíram no Rio Grande do Sul uma cultura singular de afirmação e de luta. Mas precisamos muito e com urgência vencer as amarras que emperram o nosso Estado de prestar serviços com eficiência e agilidade. E, principalmente, superar a dramática realidade financeira que estrangula os nossos investimentos e deixa um sentimento de insatisfação constante na sociedade, que, afinal, paga os seus tributos e não se sente retribuída. Quero dizer que acredito na capacidade do governador José Ivo Sartori, porque conheço sua trajetória como político, como gestor público sério e determinado. Acredito também na força democrática desse parlamento e não tenho dúvidas em afirmar que o Rio Grande é maior do que a crise. O momento atual exige de nós, homens e mulheres públicos, a grandeza de nos colocarmos à altura dos desafios e das renúncias que a dignidade de nossos mandatos e a urgência de nosso tempo nos impõem. É com essa leitura desta carta compromisso, senhor presidente, que quero integralizar o meu propósito de contribuir nessa legislatura para um novo futuro do Rio Grande. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.